Lefi Aswede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero nessa manhã compartilhar um tema que é ser ou não ser. Isso não se refere a uma filosofia de vida ou viver uma vida filosófica, mas é o tema da nossa mensagem, porque eu quero me referir a isso porque é um adágio no sentido moral, a origem popular, como um tipo de provérbio que se tornou muito grande, esse clássico desse grande escritor Shakespeare, ser ou não ser, eis aí a questão. Mas eu posso usar também um outro termo voluntário que minha mãe me orientava quando estava viva, e eu passei isso muito para os meus filhos, e dei orientação em palestra quando fui também diretor e capelão do Centro de Recuperação Cristo é a Meta, e ela me dizia sempre, me diga com quem andas que eu te direi quem és. E o outro também, chavão, que é um provérbio também popular antigo, quem se mistura com porco, farelo come. E isso aí eu entendi que era uma repreensão de determinação classificatória que vai edificar e qualificar o ser humano. Mas eu posso usar também um termo bíblico que está em Gálatas 5,9, que também se refere a isso, que um pouco de fermento leveda toda a massa, e também diz que a má conversação corrompe o bom costume. Mas nós vamos usar aí esse tema, que é significativo, ser ou não ser, mas vamos usar aqui do capítulo 5, versículo 16, que vai falar a obra da carne e fruto do Espírito. A palavra de Deus diz: digo, porém, andai em Espírito e não cumpris as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito de Deus, está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresia, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a essas, das quais vos declaro que, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E diz que quanto a essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E é interessante que aqui também dá a qualititude desse ser ou não ser. Como é isso, pastor? O versículo 16 diz: porém, andai em Espírito e não cumpris a concupiscência da carne, ou seja, um equilíbrio, né, que está nos demonstrando. Já o versículo 17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses se opõem um contra o outro, ou seja, para não fazer o que quereis, ou seja, coisas sábias, edificantes, coisas que estarão dando exemplo para aqueles que estão nos observando. Já o versículo 18 diz: mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Esse Espírito aí é o Espírito de Deus que doutrina o nosso espírito para não fazer a nossa carne pecar, porque a tendência do nosso espírito é fazer a nossa carne pecar. E já que somos guiados pelo Espírito de Deus, né, não estamos debaixo da lei, que a morte desde Adão passou a todos os homens, mas nós já fomos resgatados, comprados
por Cristo, pelo sangue do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas vamos lá. Versículo de 18, né? Não, perdão, 19. Porque a obra da carne são manifesta, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Aí já demonstra a deformidade, conforme eu estou falando, dessa realidade humana, que passou a ser uma banalidade, essa naturalidade, as inversões, né? Mas o versículo 20 e 21 continua dizendo: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a essa, né? Acerca das quais vos declaro, como já antes tenho antecedido, e ele nos fala que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aí nós vemos aí que na realidade é demonstrado o repúdio para essa vida que é desqualificada e não poderá herdar se não houver um conserto em vida, né? Para herdar o reino de Deus. O versículo 22 diz que o fruto do Espírito é o amor, a caridade, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé e a mansidão, né? E aí é a qualificação demonstrada das ações, né? E eu entendo assim. Versículo 23 e 24 também diz que contra essas coisas não há lei, e o que são de Cristo crucificam a sua carne com suas paixões e concupiscência. Bom, é conforme já expressamos, é demonstrado o controle, né? É demonstrado o controle dessa execução determinativa, que não traz acusação, como anterior falamos, de ações ilibadas. E aí nós vemos os exemplos, no versículo 25. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito, né? É um exemplo. Versículo 26 fala de obediência, qualidade, que é expressivamente o que devemos, né, ter, fazer e obter para darmos o exemplo. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros. Antes, né, deixar de ser invejosos, deixar de ser se vangloriar, que é a soberba, né, de irritar o outro e de ter inveja do outro. Isso aí está também nos exortando. Mas no capítulo 15 de João, ele fala acerca também da videira, dando exemplo, que é a qualititude de personalidade. Como é isso, pastor? Ele vai demonstrar também desses atos, que é classificatório, como essa orientação que foi dada. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda árvore que em mim não dá fruto, tira e limpa toda árvore que dá fruto. Limpa toda árvore que dá fruto para que dê mais fruto, né? Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Ou seja, ligado, arraizado, né? E aí vai dizer aqui: eu sou a videira verdadeira, quem está em mim, eu estou nele, dá muito fruto. Essa qualidade, eu não digo a filosofia de vida, mas exemplo de vida. Porque sem mim nada podeis fazer, ou seja, a dependência dessa necessidade de andar em espírito e evidenciar a vivência da palavra de Deus, sendo esse exemplo do bom testemunho. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, conforme nós usamos o adágio, ser ou não ser, eis a questão. Me diga com quem anda, que eu te direi quem és. Quem com porco se mistura, farelo come.
E também já na parte religiosa diz que um pouco de fermento corrompe, né? Que ele leveda toda a massa, que é a má conversação que corrompe o bom costume, ou seja, os princípios éticos que são deformativos e denigrativos. E aí a pessoa passa a não ter uma clareza. Bom, se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedi tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso glorificarás meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, meus alunos, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei. E vós permaneceis no meu amor. Se guardares o meu mandamento, permaneceis no meu amor. Do mesmo modo que tenho guardado o mandamento de meu Pai, permaneço no amor. E tenho-vos dito isso, que para em mim tenha a alegria, a permanência em vós, e a vossa alegria seja completa. Então aí você vai entender que essa exortação é como em outro texto que a palavra de Deus nos ensina, que não pode uma fonte gerar duas nascentes ao mesmo tempo, água saloba e água límpida, água boa, água salutar. Não pode uma fonte jorrar água boa e água má. A fonte boa vai jorrar água boa, a fonte má vai jorrar água má. E aí é que entendemos o que está ensinando dessa qualititude, ser ou não ser. E para que nós tenhamos essa intenção orientadora, então fica essa qualificação que moraliza, identifica, personaliza o crente ou uma pessoa nas suas ações, né? Conforme eu já expliquei, que o ser ou não ser, eis a questão, é repreensível essa palavra. Não só no modo também de filosofia de viver, ou uma filosofia de vida que pode ser boa ou ruim, exemplar ou não. Mas fica essa orientação pegando esse conceito filosófico, tá? Que é uma indagativa, ser ou não ser a questão, e usando também essa orientação de provérbio dos antigos, me diga com quem andas que eu te direi quem és. E nós lemos fruto da carne, obra da carne, fruto do Espírito, atitude, que são classificação determinativa das ações de pessoas. Eu não estou só falando de religiosidade, mas eu estou falando de exemplo de qualidade de vida que devemos passar para filhos, para netos, para aqueles que nos